Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Média, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, neste primeiro domingo da Quaresma, Jackson Erpin. Tempo instável, a chuva deu uma trégua nesse momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 13 graus Celsius. Começo saudando as emissoras de rádio e televisão que nos acompanham a partir deste momento. Em particular, a Rádio Pax em Beira, Moçambique, EWTN-TV, Rede Canção Nova, Rede de Rádios e TV Evangelizar, Web TV Tropicana, Paraíba, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web Rádio TV Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, Rádio Fontes em Lorena, São Paulo, Rádio Web Mãe do Salvador e Rádio SOS Vida. Bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso Facebook e pelo nosso site Vatican News. Liturgia para este primeiro domingo da Quaresma, que nos propõe a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. E essa, naturalmente, é a leitura que deverá inspirar a reflexão do Santo Padre antes de rezar o Ângelus. Recordamos ainda que na tarde de hoje, nesse ainda início do período quaresmal, o Papa Francisco, os cardeais residentes em Roma, os chefes de dicastério, os superiores da Cúria Romana, passam a viver de forma pessoal período de exercícios espirituais, recolhendo-se em oração, sendo, portanto, suspensas todas as atividades até a tarde de sexta-feira, 3 de março. Recordando ainda que na última quarta-feira o Santo Padre presidiu a celebração da Santa Missa na Basílica de Santa Sabina com a bênção e a imposição das cinzas. Recordamos também alguns fatos dessa semana, fatos tristes também, infelizmente. As chuvas que caíram no litoral de São Paulo, que provocaram 59 mortes confirmadas, 58 em São Sebastião e uma em Ubatuba, além de um rastro de destruição. Na última sexta-feira, na audiência aos moderadores de movimentos e novas comunidades, o Papa Francisco expressou a sua proximidade e a certeza da sua oração às vítimas. Que Deus os abençoe muito, que Jesus os acompanhe e os console, e que a Virgem os proteja. Essas as palavras do Papa Francisco ao final de um vídeo que foi gravado pelo Frei Hans Stapel da Fazenda da Esperança. Também no dia 24 foi recordado um triste aniversário, que foi um ano do início da guerra na Ucrânia. Essa guerra já definida pelo Papa Francisco como cruel, como sacrílega, e que desde o início desse conflito, uma coisa inimaginável em pleno século XXI, que se estaria vivendo isso, né? O Papa sempre recordou, sempre mostrou a sua proximidade também de forma concreta às vítimas, com o envio do cardeal Krajewski, o seu esmoleiro, que foi pelo menos 4, 5 vezes até a Ucrânia com vans carregadas de mantimentos, de remédios, de cobertores, de camisetas térmicas. O próprio cardeal Krajewski dirigindo então milhares de quilômetros até a Ucrânia. Acho que não teve uma audiência geral, um ângelus, que o Papa não se manifestou ao conflito na Ucrânia. Continuemos então a rezar então por esse martirizado povo. E agora então os aplausos. O Papa Francisco assoma a janela do apartamento pontifício. Nos preparemos então para ouvir sua mensagem neste domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù nel deserto. O Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma apresenta-nos Jesus no deserto, tentado pelo diabo. Diabo significa divisor. O diabo sempre quer criar divisão. É isso que se propõe também tentando Jesus. Vemos então de quem ele quer separar o diabo de Jesus e de que maneira. E de que maneira o tenta fazer isso. De quem o diabo quer separar Jesus?
Pouco antes de ser tentado, recebendo o batismo de João no Jordão, Jesus foi chamado pelo Pai, meu Filho amado, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. O Evangelho apresenta-nos assim as três pessoas divinas unidas no amor. O próprio Jesus dirá ter vindo ao mundo para nos tornar participantes da unidade que existe entre ele e o Pai. O diabo, ao invés disso, faz o contrário. Ele entra em cena para separar Jesus do Pai e distanciá-lo de sua missão de unidade por nós. Divide sempre. Vejamos agora de que maneira ele tenta fazer isso. O diabo quer se aproveitar da condição humana de Jesus, que está fraco, porque jejuou 40 dias e teve fome. O maligno, então, tenta incutir nele 3 poderosos venenos para paralisar sua missão de unidade. Esses venenos são o apego, a desconfiança e o poder. Antes de tudo, o veneno do apego às coisas, o apego às necessidades, com raciocínio persuasivo, o diabo tenta sugestionar Jesus. Tens fome? Por que deves jejuar? Ouça a tua necessidade, satisfaça. Tens o direito e também tens o poder. Transforme as pedras em pão. Assim, a primeira tentação. Depois, o segundo veneno, a desconfiança. Tem certeza, ensinou o maligno, de que o Pai quer o teu bem? Coloque-o à prova, chantageie-o. Lança-te do alto, mais alto do templo e faz com que ele faça o que tu queres. Por fim, o poder. Tu não precisas do teu pai. Por que esperar por seus dons? Siga o critério do mundo. Pegue tudo para si e serás poderoso. As 3 tentações de Jesus. E também nós vivemos essas 3 tentações sempre. É terrível, mas é assim mesmo, também para nós. O apego às coisas, a desconfiança e a sede de poder. O apego às coisas, a desconfiança e a sede de poder. São 3 tentações difundidas e perigosas que o demônio usa para nos separar do Pai e não nos fazer sentir mais irmãos e irmãs entre nós. Usa para nos levar à solidão, ao desespero. Isso o diabo quer fazer. Isso ele quer fazer para nós, levar ao desespero. Mas Jesus vence as tentações. E como as vence? Evitando discutir com o diabo e respondendo com a palavra de Deus. Isso é importante. Com o diabo não se discute. Com o diabo não se dialoga. Jesus o detém com a palavra de Deus. Cita 3 frases da Escritura que falam da liberdade das coisas, de confiança e de serviço a Deus. 3 frases opostas às tentações. Nunca dialoga com o diabo. Não negocia com ele. Mas refuta suas insinuações com as palavras benéficas da Escritura. É um convite também para nós. Com o diabo não se discute, não se negocia, não se dialoga. Ele não é derrotado tratando com ele, ele é mais forte que nós. Com o diabo, nós o derrotamos opondo-lhe a palavra divina. E desse modo, Jesus nos ensina a defender a unidade com Deus e entre nós dos ataques do divisor. A palavra divina, que é a resposta de Jesus à tentação do diabo. E perguntemos-nos, que lugar ocupa na minha vida a palavra de Deus? Recorro à palavra de Deus em minhas lutas espirituais? Se tem um vício, uma tentação recorrente, por que, buscando ajuda, não procuro um versículo da palavra de Deus que responda a esse vício? Depois, quando vem a tentação, eu recito, eu rezo, confiando na graça de Cristo. Experimentemos fazer isso, nos ajudará nas tentações.
Porque entre as vozes que se agitam dentro de nós ressoará aquela benéfica da palavra de Deus. Que Maria, que acolheu a palavra de Deus e com sua humildade derrotou a soberba do divisor, acompanha-nos na luta espiritual da Quaresma. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilles Domini. Fiat in mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, chegam ainda notícias dolorosas da Terra Santa, tantas pessoas mortas, também crianças. Como deter essa espiral de violência? Faço um apelo para que o diálogo prevaleça sobre o ódio e sobre a vingança. E rezo a Deus pelos palestinos, israelenses, para que encontrem o caminho da fraternidade e da paz, com a ajuda da comunidade internacional. Estou muito preocupado também pela situação em Burkina Faso, onde continuam os ataques terroristas. Convido a rezar pela população daquele querido país, para que as violências sofridas não façam com que percam a esperança, a confiança no caminho da democracia, da justiça e da paz. Essa manhã, soube com dor do naufrágio ocorrido na costa da Calábria, nas proximidades de Crotone. Já foram recuperados 40 mortos, entre as quais muitas crianças. Rezo por cada um deles, pelos desaparecidos e pelos outros imigrantes desaparecidos. Agradeço àqueles que levaram socorro e àqueles que estão dando acolhida. Que Nossa Senhora os ampare. E não nos esqueçamos da tragédia da guerra na Ucrânia. Há um ano. E não esqueçamos a dor do povo sírio e turco pelo terremoto. Dirijo a minha saudação a todos vocês, vindos da Itália e de outros países. Saúdo os peregrinos provenientes da Espanha, de Portugal, do México, da Croácia,
Saúde os fiéis de Palermo, Montelepre, Termine e Melisse. Gli alunni del Seminario Campano Interregionale di Napoli. Os alunos do seminário da campanha de Nápoles, também os adolescentes da Diocese de Milão, I ragazzi della Cresima del Caballon e Sega, Verona, il gruppo degli Imbardi e i bambini della Prima Comunione di Sant'Aurea a Ostia Antica. Accolgo l'Associazione Italiana Donatori di Organi, a Associação Italiana de Doadores de Órgãos, que celebram 50 anos de fundação. Agradeço pelo seu empenho de solidariedade social e vos exorto a continuar a promover a vida por meio da doação de órgãos. Saudação especial depois àqueles que vieram por ocasião do Dia das Doenças Raras, que será depois de amanhã. Renovo o meu encorajamento, à Associação dos Doentes e Familiares, que não falte especialmente às crianças a nossa proximidade, para que eles sintam o nosso amor, o amor e a ternura de Deus. E a todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Com essa tradicional saudação, então, o Papa Francisco conclui o tradicional também encontro dominical aqui na Praça São Pedro. Hoje temos bandeiras de tantos países, como o Papa Francisco saudou, também bandeiras de Portugal e os apelos, então, ao Papa Francisco, esse olhar que ele tem voltado para as tantas tragédias que acontecem no mundo. E concluímos, então, a nossa transmissão recordando, então, essas palavras do Papa Francisco. O apelo às coisas, a desconfiança e a sede do poder, que são 3 tentações difundidas e perigosas que o demônio usa para nos separar do Pai e não nos fazer sentir mais irmãos e irmãs entre nós, para levar-nos à solidão e ao desespero. Para superar, para vencer, para rechaçar as insídias e as tentações do demônio, nada como a palavra de Deus. Essa, então, a recomendação do Papa Francisco, especialmente nesse período de Quaresma e também em todas as nossas lutas e combates espirituais. A palavra de Deus. Assim nos despedimos, então, nesse domingo, também desejando a todos vocês um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.